Fala rapaziada do canal Loucos. Bem, hoje começando a série aí de vídeos de reparo de MacBook, placa-mãe de MacBook. Hoje eu vou falar de uma ferramenta em específico, o OpenBoard View. Esse software que ajuda muito na bancada. Hoje é uma aula voltada para os técnicos iniciantes. Então vou falar hoje basicamente da ferramenta que eu uso na bancada, começando com a ferramenta de leitura dessa extensão .brd de MacBook. Eu uso o OpenBoard View e basicamente eu vou falar só dessa ferramenta hoje. Depois eu vou falar sequência de start e depois passar a minha rotina na bancada de reparo de placa-mãe de notebook, de MacBook. Bem, essa ferramenta é muito útil, essencial na bancada, porque a placa-mãe de MacBook ela não tem descrição do componente na placa. Então é necessário essa ferramenta associada ao esquema elétrico para que você venha conhecer não somente a placa melhor, como também ver a descrição do componente. Por exemplo, eu tenho aqui o J6900, é a descrição do conector, o borne ali, onde vai o jack, né? E aqui o engenheiro deu o nome de PPDCIN underline S5 underline S5. Esse S5 nada mais é do que o estado da placa. O S5 é a condição em que a placa está em standby, ou seja, eu tenho uma alimentação externa e a placa só está esperando você apertar o botão power para dar o processo de ligar. Então basicamente na bancada os principais estados que você mais vai ouvir é S5, S3 e S0. O S5 é propriamente a placa em standby. O S3 é o processo de alimentação de todas as fontes naquele intervalo. Apertei o botão power, começou a alimentar processador, memória, enfim, as fontes secundárias. E o S0 é propriamente a placa ligada, né, todo esse processo. Então S5, S3 e S0. O S5 é em standby. Então aqui eu tenho. E interessante que ao clicar no DC em S5, ele já me mostra todos os componentes por onde percorre essa descrição PPDCIN em S5 e os componentes que ele passa. É uma ferramenta muito útil, essencial na bancada. Tem outros board view por aí, porém eu em particular prefiro esse. Aqui em falha eu tenho algumas configurações. Ele basicamente, quando você baixa, eu vou botar o link da descrição para você baixar esse arquivo, esse programa. Basicamente, quando você instala no seu computador, né, ele é um executável já, você já vai baixar e executar ele, não vai precisar de um instalador. Ele basicamente já vem pré-configurado dessa forma. E se você não quiser alterar, beleza, usa dessa forma. Eu prefiro usar nessa. Aqui eu tenho preferências de programa. Ele me mostra algumas configurações dele que você pode alterar. Eu prefiro não alterar nenhuma. Como fonte, para que ele fique com as letras maiores, enfim. O zoom, para que ele venha a dar um zoom maior, enfim. Eu prefiro
Só fazer essa modificação aqui, ó, Color Preference, e eu coloco dessa forma. Para mim, eu acho assim, me atende melhor, já me acostumei dessa forma aqui, dessa forma dark. Em ver, eu tenho um resumo de basicamente essas funções que eu tenho aqui. Nessa barra de função, eu tenho aqui, ó, o zoom da minha placa. Aqui eu tenho um zoom mais fino, né, mais preciso. E aqui a rotação da placa. De acordo com a posição que você esteja na bancada, você coloca a figura conforme a sua posição na bancada. Ok? Eu já peguei alguns arquivos BRD que ela veio invertido, né? Espelhado, né? Como posso dizer? Vamos supor, você está observando essa figura aqui. Todos esses componentes desse lado, sabe? Invertido conforme ele espelhado da placa. É como se fosse um espelhamento da placa. Então todos os componentes ficam invertidos e atrapalhando muito na bancada, porque você com a placa na mão, você olhava para o board view e estava todo espelhado. Eu já peguei assim uma vez um arquivo BRD e você pode alterar nessa função aqui, ó. Tá vendo? Ele faz o espelhamento da placa. Isso aconteceu uma vez só e eu tive que usar esse recurso, tá? Porque alguns arquivos BRD é bem difícil, mas se vier espelhado, aqui você faz essa modificação. Bem, basicamente as ferramentas principais são essas, é o que você vai usar. Você mandando ele buscar ou dando simplesmente um Ctrl F, abre uma aba que você vai buscar, fazer uma busca dentro da sua placa, da descrição do componente ou uma descrição da tensão, da alimentação em si. Eu vou abrir aqui o esquema elétrico. Então eu posso tanto fazer uma busca pela descrição da tensão quanto uma busca pelo componente. Relembrando que o MacBook ele não tem descrição na placa, né? Você não tem essa descrição na placa, então o uso dessa ferramenta, o Board View, é de suma importância. Você passando já o mouse por cima, ele já dá a descrição do componente, bem como a descrição da tensão que passa pelo mesmo. Então é uma ferramenta muito interessante. Aqui eu tenho o borne do LCD, tá? E vários outros componentes. E uma ferramenta bem interessante aqui é que você pode adicionar anotações dentro da placa. Isso é interessante porque, vou dar um exemplo aqui, sabe, bem genérico. Por exemplo, eu pego esse capacitor aqui, C7282, e vamos supor que ele seja um defeito de série dessa placa. A placa não liga e você tem esse componente sempre em curto nessa placa. Você quer deixar uma anotação por um outro técnico ou para sua equipe se pegar, não fique lá ali apanhando na placa, já veja logo. Então você pega esse arquivo BRD, essa extensão, salva ela dentro de uma pasta e cria um nome lá na pasta MacBook 820/2838, não liga. E a pessoa vai clicar naquela pasta, vai ter um arquivo BRD, ele vai clicar nesse arquivo BRD e já vai ter uma anotação lá, uma modificação. Então você clica com o botão direito em cima desse componente, abre uma aba para você criar a anotação, a nova anotação, e eu coloco aqui uma descrição lembrando que isso aqui não é um defeito de série, tá pessoal? Eu só cliquei e estou aqui dando um exemplo, 7282,
7282 C7282 em curto, placa não liga. Dando um exemplo de anotação, eu vou aplicar isso. Uma vez aplicado, já fica um ícone aqui, ó, um indicador com essa adição dessa informação. Já passando o mouse por cima, você tem lá, ó, C7282 em curto, placa não liga. Isso é uma forma de você fazer uma adição de um defeito de série. Agora, bem como você também pode mapear a placa toda, fazendo várias anotações. Por exemplo, aqui eu posso botar conector do LCD, você cria um arquivo BRD modificado. Eu tenho aqui, ó, a descrição conector do LCD, memórias, conector do SSD, bobina indutor L7560, enfim, você começa a criar várias anotações, não só de defeito de série, mas do start em si da placa. Enfim, deu para você pegar aí o feeling dessas anotações e aí você brinca com esse arquivo, ok? Relembrando, aqui é o zoom. Esse é um treinamento bem básico, voltado só para esse board view e o uso dele básico. Um zoom mais fino, a rotação da placa. Se eu quiser girar a placa, o outro lado da placa, girei, tenho a visão do outro lado. Aqui eu tenho o SMC, uma ferramenta de suma importância na placa, ok? Bem, hoje foi basicamente falar dessa ferramenta Open Board View. Na descrição do vídeo vai estar para você baixá-lo. Uma breve foi bem breve aí essa introdução, falando só das ferramentas principais. E o próximo vídeo eu vou falar de sequência de start com o esquema elétrico. E os outros vídeos vão ser só vídeos de reparo. Lembrando que é um vídeo voltado para técnicos de bancada. Eu vou passar toda a minha rotina da bancada, como faço para reparar a placa, alguns defeitos de série, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.